Rafaela, Mercedes, ô tensão filha da mãe que ela tá para decidir esse segundo piloto, mas enquanto isso, né, a equipe começou o ano com aquela, né, parecia que ia ser o pior ano da bichinha, né? A criatura não ia conseguir entregar, não ia conseguir ter os resultados, e era uma coisa que a gente falava nas primeiras lives. Eu lembro que a gente conversava lá, falava assim, gente, ela tem corpo técnico, tem capacidade de superação, e acho que foi isso que foi mostrando. Eu, na minha opinião, a Mercedes continua com um carro muito inferior, sabe, muito ruim, mas o que é destaque é a entrega do Lewis Hamilton e até do Bottas, que quando a equipe com ele consegue entregar e ter um bom resultado, né? Ou seja, quando a equipe também ouve a estratégia dele. Mas esse carro ruim desse ano pautou bastante o começo da temporada da equipe, né? Então, nossa senhora, que foi isso? Nem acredito que a gente já chegou em agosto, depois de tudo que passou. Porque nossa temporada foi um desastre, então já começou aí. Eles tiveram que trabalhar mais do que a Red Bull, por exemplo, para conseguir entregar um carro bom da temporada, pelo menos para ali lutar na frente. Eles não deixam de ser um carro da ponta, né? Mas realmente a Red Bull veio mais forte. E daí, por isso que, por exemplo, eu valorizo muito a vitória que o Hamilton conseguiu no Bahrein, porque claramente é um cenário que era para ter sido do Max Verstappen e eles conseguiram. Claro, teve a questão dele ter sido do Verstappen ter que devolver a posição, teve, mas o Hamilton tá ali brigando toda hora para manter aquela posição e depois, quando o Verstappen devolveu, ele conseguir manter a primeira posição. Até a questão daquilo que a gente já conversou de tipo, possivelmente foi o próprio Hamilton que tensionou assim o Max Verstappen ao erro, né? Mostra que realmente assim pode ser, a gente pode até não colocar o Hamilton como piloto da temporada, a gente tá falando do Norris, a gente tá falando da performance do Verstappen, mas eu acho que em termos internos é um dos melhores anos do Hamilton, realmente, tipo, a dedicação que ele tá tendo com a equipe, de trabalhar lá dentro, tem aquela história lá que ele até falou que ele mandou para os funcionários lá da Mercedes, da fábrica, mandarem e-mails para ele perguntando o que eles de fora acham que ele deveria melhorar em pista, então ver o comprometimento, também ver a questão dele ali no simulador, algo que ele não suporta que é simulador, e ele está se entregando tanto ali para tentar melhorar o carro. Então, assim, eu não sei qual vai ser o resultado final, mas eu acho que a gente é um ano que realmente a gente tem que exaltar esse trabalho que ele está tendo com a equipe para tentar consertar essas furadas assim do carro, para tentar buscar algo que eles não puderam buscar porque o regulamento meio que deixou eles para trás. Então é legal ver que eles estão tirando de situações, né? A gente teve o episódio de Imola, que até agora eu tô tentando entender o que aconteceu ali, que realmente, meu Deus, o que foi aquilo? Ele tirar o carro lá da brita e ainda chegar na segunda posição, né? Então teve ali momentos assim de brilhantismo, também teve os momentos que a gente não via muito tempo dele errando, dele não tendo um desempenho tão bom, da Mercedes errando em estratégia, muito azar em outros pontos, coisa que a Mercedes geralmente não tem azar, a questão do carro do Bottas. Então eu acho assim, que apesar de tudo, eles aí encerraram o primeiro semestre em primeiro lugar, tanto no piloto quanto nos construtores. Então é aquilo que a gente comentou sobre a Red Bull, a questão de se a Red Bull não conseguiu aproveitar todos os momentos que devia ter aproveitado, a Mercedes conseguiu tirar proveito disso, sabe? Ao mesmo tempo que, como eu comentei, a Red Bull podia estar melhor, a Mercedes também podia estar melhor, por alguns detalhes, como a questão do pneu do Bottas, como a questão do erro do Hamilton em Baku, pô, aquilo pode custar muito caro no final do ano, sabe? Mas a gente também teve momentos que eles conseguiram recuperar. Então, esses momentos aí que eles conseguiram tirar do chapéu, colocaram ele na posição que eles estão agora. E eu acho que essa virada, assim, pelo azar que a Red Bull teve nas últimas duas corridas, essa elevada que eles tiveram agora, tanto o Hamilton quanto a Mercedes, eles podem vir muito bem nesse segundo semestre, tipo, com muita vontade, porque eles viram que tem a possibilidade de ganhar esse campeonato e eles querem fechar. O Hamilton quer o oitavo título, a Mercedes quer o oitavo título, então eles querem fechar a era híbrida como os super campeões, né? Eles não querem perder o último ano deles para a Red Bull. Então eu acho que eles ainda vão trazer algumas coisas pro carro, é possível, e é possível que a gente veja uma briga muito boa no final do campeonato. E aquilo de que Red Bull sempre sobressai no final do ano, pode ser que a gente veja uma Mercedes que a gente não viu até agora, que é aquilo lá
da questão da Mercedes nunca ter precisado estar em alta no final do ano, né? Sempre ganharam antes, então nunca precisaram mostrar força nas últimas corridas. E talvez a gente veja isso agora, ou talvez não. Mas acredito que a gente de fato veja, e não quer dizer que a Mercedes não está focando no carro do ano que vem, porque eu acho que, assim como as outras equipes, eles também estão focando, mas eles têm uma briga aí que eles podem conquistar e eles querem, né? Então, eu acho que sim, eles estão com saldo positivo, apesar de que eles poderiam estar um pouquinho mais. Eles estão com saldo positivo por como eles começaram esse campeonato. Eu acho que o que a Rafa falou é real, assim, a Mercedes, ela conseguiu aproveitar os momentos em que ela ainda tinha um cenário desfavorável para ela para poder conquistar pontos e tirar isso, né, da Red Bull. A gente tem um cenário aí que o Hamilton tem 4 vitórias, o Verstappen tem 5, mas o Verstappen tem as questões de abandono e que ele não pontuou, né? E o Hamilton, ele só não pontuou em uma corrida. Então é algo que também acabou ajudando aí a Mercedes estar com esses pontos, né, e ter conseguido superar a Red Bull aí nesse momento do campeonato. O que é interessante também é porque esse ano a gente não viu aquilo que a gente estava muito acostumado na Mercedes fazer no ano passado, né? De ter dobradinhas ocupando a primeira e a segunda posição. A Mercedes ela teve que aprender a lidar com um cenário em que nem sempre ela vai estar em primeiro lugar, mas ela precisava garantir o segundo e o terceiro e trazer esses pontos, né? Então, é uma equipe que foi tendo que se moldar a esse novo cenário. Eu acho que o Hamilton, ele conseguiu lidar melhor com o W12, né? Porque mesmo com as adversidades que o carro tinha, ele conseguiu se adequar aos problemas, trouxe performance, né? Ele fez o uso de simulador para poder tentar um resultado melhor com esse carro, para poder entender os pontos fracos que esse carro tinha. Acho que é algo que o Bottas não conseguiu lidar tão bem, e isso também custou os pontos para a Mercedes. Aquela batida que a gente teve ali dele com o Russell, aquela situação que a gente já falou outras vezes, tipo, não era nem para o Bottas estar naquela posição, então não era nem para aquela batida ter acontecido, porque não é a posição do Bottas estar ali, ele está mais à frente. Então, o Bottas, ele também, acho que ajudou um pouco nesse quesito de que a Red Bull ainda esteve mais próxima, né? Então, obviamente, o campeonato desses dois vai ser definido em detalhes, sabe? Tipo, tanto a Red Bull tem problemas quanto tem coisas melhores, e a Mercedes também tem falhas e tem coisas melhores aí no seu carro que eles estão lidando. E, obviamente, né, eles têm Lewis Hamilton que consegue, como a Rafa falou, ter aquela questão lá da brita, que ele poderia ter perdido pontos, mas ele ainda conseguiu se recuperar. Teve outros momentos desse campeonato também que ele fez alguns milagres aí, né, para poder levar pontos para Mercedes, né? Ali em Mônaco, acho que foi uma corrida bem complicada para a equipe, porque eles não estavam conseguindo se encontrar, mas agora eles chegaram num momento em que a gente consegue ver muito os carros muito próximos, né? A gente teve algumas corridas em que o Max conseguia abrir muito pro Hamilton, né? Principalmente as provas que a gente teve na Áustria, mas depois tudo voltou a ficar embolado. Então, acho que a Áustria também foi um ponto assim diferente que a gente teve nessa temporada. Mas é uma equipe que conseguiu lidar com os problemas que eles tiveram, porque a pré-temporada deles foi péssima, eles não conseguiram andar, eles tinham um carro que tinha muitos problemas também. A mesma coisa que a Aston Martin viveu, né, com a questão do hack, é a mesma questão da Mercedes, por causa da filosofia que esses carros têm. Então, eles trouxeram atualizações e muitas coisas aí. Como já foi falado, né, que estava aquela discussão do Toto Wolff e do James Allison de atualizações para o restante da temporada, a gente vai ter atualizações do carro, assim como o Alisson falou, né? Eles vão trazer algumas coisas aí para o carro, porque já estava programado, mas aquela batida ali que o Bottas teve na segunda corrida do ano também custou muito na parte financeira da Mercedes, né? Para o restante da temporada. Então eles vão ter que saber lidar com isso. Para Mercedes, talvez o cenário esteja um pouco mais favorável, porque a Red Bull pode ter punições ainda, né? Acho que a Mercedes ela ainda está num patamar um pouquinho melhor ali para poder lidar, mas eles principalmente vão precisar contar com o Bottas, então o Bottas não pode também ter essas falhas de abandonar, ter batidas, tipo, obviamente aquela batida que ele teve ajudou até a tirar, né, o Verstappen de uma posição ali,
Mas eles não podem contar que isso sempre vai acontecer, né? Que o Bottas possa causar algo desse tipo. Então eles precisam melhorar, principalmente na largada, porque é onde eles perdem para a Red Bull, né? E depois, com a Red Bull conseguindo assumir a primeira posição, eles têm uma vantagem de conseguir trabalhar com a estratégia e fazer a Mercedes responder às estratégias deles. Então vamos ver como é que vai ser o restante da temporada. Mas eu acho que uma coisa que a Mercedes fez, assim, e que é muito brilhante não importou o tanto que a Red Bull remou e o tanto de ponto que ela tirou, a Mercedes conseguiu, tipo, dar o troco, sabe? E tirar todos esses pontos. Então, parece que o pouquinho que a Mercedes fez nessas 2 últimas corridas mudou tanto o cenário para ele, sabe? Tipo, 8 pontos de vantagem. É uma coisa que é meio doida. Tipo, não importa o que a Red Bull faça, a Mercedes tem aí um cenário muito mais favorável para eles. Mas não é confortável para nenhum dos 2 times. Ali, como a gente teve uma parte do campeonato que, depois de Mônaco, né? Que entreguem o título de construtores para a Red Bull, porque esse ela já levou. Não é bem assim e também não vai ser, acho que a mesma coisa para esse restante do campeonato. A gente também já não pode entregar a taça para a Mercedes, porque tem muita coisa ainda para poder acontecer em 12 corridas. Algumas pessoas falam que até a gente pode ter 13 provas, né, se a Fórmula 1 acabar adicionando mais uma etapa. Então, loucura. Que caramba. 13 provas, mais uma rodada tripla, né? Imagina, 3 rodadas triplas. Sofrimento total. Ninguém vai dormir no próximo semestre. Dormir pra quê, né? Trabalhar também, né? Pra quê, né? Por isso que eu falo, a única corrida que eles tinham que voltar para esse calendário é Singapura. Eu só acho que tinha que ter criado algum curso na faculdade de ser herdeiro, sabe? Porque é a profissão que eu queria ter sido, herdeiro, para poder ficar o dia inteiro em casa, só curtindo, acompanhando a Fórmula 1, automobilismo, produzir conteúdo. Aí, né, também a Fórmula 1 se tornaria uma profissão para mim, meu gato me julgando aqui, né, tipo assim, humano, você tem que comprar minha ração, mas agora... Se esforce um pouco mais. Se esforce um pouco mais. Comentando uma coisa que a Rafa falou que eu acho muito interessante, a questão do Hamilton no simulador, eu me recordei do documentário que conta a fase inicial da carreira do Arnold Schwarzenegger, né, em que ele fazia meio que uma brincadeira com o pessoal que competia com ele, né, no Miss Universo, porque era tudo centralizado no mesmo local, mesmas academias, né, era uma época que ali o fisiculturismo era visto como uma coisa de gueto, uma coisa assim, não era nenhum esporte, não era nada, ninguém sabia o que era aquilo, e uma coisa que o Arnold Schwarzenegger fazia era, tipo, começar a ir para a academia vestido todo de moletom, o pessoal não ver o quanto que o corpo dele estava definido, e o Hamilton, mesmo ele fazendo essa questão do simulador, ele fala que, pô, tô odiando, quer dizer, eu não gosto de simulador, tô me esforçando para me acostumar, para gostar. Eu vejo um pouco disso, da galera, tipo assim, falar, cara, esse cara deve estar passando os piores dias dele na Fórmula 1, vamos aproveitar, vamos para cima. Aí o miserável vai lá, faz aquela prova de Imola. O cara vai lá e me faz essa prova da Hungria, sabe? Que foi espetacular. Mesmo a disputa ali com o Alonso, que ele ficou um tempo atrás, foi uma degladiação entre 2 gigantes da Fórmula 1. Foi muito gostosa. Agradeço por ter tido esse momento ali. Foi também até pro resultado do Ocon, né? Diga-se de passagem. Mas eu vejo o Hamilton esse ano sendo desafiado e respondendo à altura. Isso é uma coisa que a gente estava esperando muito, cobrando muito, e todos os atravancos que teve durante a temporada, a batida em Silverstone, o resultado da Hungria, com Bottas ali batendo no Norris, né? Depois do Norris batendo no Verstappen, tudo aquele incidente horrível, porque é horrível, porque a gente fala que a gente quer ver resultado de pista, não de acidente, decidindo o campeonato, mas o Hamilton foi testado e é o cara que tá entregando, o cara tá jogando, aquele GP no Bahrein, cara, que corridaça, sabe? O cara conseguiu fazer uma leitura de que poderia, sabe, dar aquela extravasada de pista, por causa que é aquela coisa, né? Você não tem que ser um piloto só brilhante, né, durante a corrida. É o cara que tem que ser brilhante também lendo, interpretando o que tá acontecendo. É o cara que prestou atenção no briefing, né? Não é o cara que o Max Verstappen provavelmente foi buscar um copo d'água na hora que o Massa falou, não, aquela curva ali não tem importância extravasar. E o Hamilton soube utilizar isso a favor dele. Então, assim, é uma coisa que o brilhantismo do Hamilton esse ano está sendo muito grande ao Bottas, como eu comentei com o Pérez aí no vídeo passado, né, falando que é o que o Bottas tem para entregar, gente. Infelizmente, eu não vejo o Bottas além disso. Mas só que, na minha opinião, eu acho que o Bottas esse ano está deixando muito a desejar, na questão em que
só tava ele em pista, vamos pôr dessa forma, só tava ele ali para obter o resultado da Mercedes, e ele não conseguia, sabe? Ele era aquele meme do cachorrinho na caixinha de areia. Eu não consigo, sabe? Sem alguma coisa acontecer na pista a mais, eu não consigo entregar. Então, acho que o problema da Mercedes, desculpa, comparado com a Red Bull, é que quando o Pérez brilha, é um brilho muito bom. O cara consegue entregar muito bem. O Bottas, ele quando ele brilha, é o resultado que o Bottas tinha que entregar. Não é nada além do que aquilo. Então, eu acho que esse déficit que a Mercedes está tendo esse ano, né? O Bottas não conseguindo ser um piloto brilhante. E aí começa, né, aquelas discussões. Merece ficar para 2022? Merece ficar para 2023? Não é uma questão só mais... Hoje, na Mercedes não tem mais só a questão de ter que ter um piloto ali para não, tipo, bater de frente com o Hamilton, vou pôr dessa forma. Como se fosse possível isso, né? Diga-se de passagem. Mas a Mercedes hoje precisa de um piloto para poder disputar o Mundial de Construtores. Ele precisa realmente de um piloto para fazer o que o Pérez fez, de segurar o adversário. Porque o Bottas é aquele cara, né? Ah, é o Hamilton? Vou segurar. Ah, é o Verstappen? Opa, pode passar, amiguinho. Então é bem complicada essa questão do Bottas aí. E aí, Rafa, segundo semestre de Bottas, vamos traçar, porque o Hamilton a gente sabe que, desculpa quem não é fã do Hamilton, eu acho que ele vai brilhar de qualquer forma. Eu acho que as pistas que tem daqui para frente já dizem muito. É um cara que já entregou muito bem resultados nessas pistas, então tende a entregar mais. Mas a questão que fica é o Bottas. Para mim, o Bottas que vai ser o decisivo nessa disputa do Mundial de Construtores, até de piloto, nesse cenário de ter que segurar um adversário. Eu acho que vai depender de muita coisa, sabe? Eu tenho a impressão de que vai depender de muita coisa, mas dá pra ver que, por exemplo, em termos de mídias sociais, a Mercedes tá fazendo muita propaganda do Bottas, sabe? Tá dando muito apoio para ele. Talvez seja até uma questão assim interna de não, vamos apoiar o nosso piloto, aquilo que o Toto Wolff tanto, né, vive discursando, então, tipo, vamos dar nosso apoio da forma que tem como dar. Então a gente tá vendo como ele tá, o Bottas tá nas férias mais do que o Hamilton, né? Ele parece que ele fez uma competição aí de ciclismo até o Bottas. Então, tipo, a Mercedes não pode deixar essa peteca cair. Por mais que, vamos dizer, decidimos pelo Russell, eles têm que trabalhar junto com o Bottas o próximo semestre, porque sem esse empurrão, assim, eu acho que o Bottas sozinho não vai dar resultado. Principalmente se for imaginar que eles assinem com o Russell. E talvez até essa decisão de contrato esteja aí pendurado por isso, sabe? Talvez a Mercedes queira deixar isso para outra hora e focar agora no campeonato, que é o que eles precisam. E até foi o que aconteceu ano passado com o próprio acordo com o Hamilton, né? Foi deixando para depois, depois a gente vê. Isso que eles estavam em um momento bem confortável. Então imagine agora. Então, não sei, posso estar falando besteira e amanhã eles anunciarem o Russell. Não sei, mas eu imagino que seja isso. Então, para o Bottas dar resultado, assim, um resultado de fato efetivo, assim, vamos dizer, para o próximo semestre, continuar aí acompanhando o Hamilton e dando esses pontos que a Mercedes precisa, eu acredito que tem que estar tudo ao redor dele favorável. Nesse sentido, a Mercedes está trabalhando com ele, talvez ainda estar em uma discussão de uma possível renovação, para que mentalmente o Bottas esteja bom. Porque, assim, o Bottas é um piloto regular, ele é um piloto que entrega resultados em algumas circunstâncias, mas a gente sabe que mais do que isso, ele realmente, igual o Rubens falou, não vai fazer. Então, aquela situação lá de chuva na largada, quando eu vi aquilo na Hungria, eu falei, cara, o Bottas que ia largar lá em segundo, que eu pensei, cara, o Bottas tem que segurar o Verstappen, né, pra funcionar o negócio. Eu já pensei, cara, o Bottas nunca que vai conseguir segurar o Verstappen. Sim, pista seca já é difícil, imagine molhada, que o Bottas é um piloto que é muito ruim em chuva. Nossa, mas eu não imaginava que ia acontecer o que aconteceu, né? Então, assim, foi isso. Pausa também, igual foi comentado da Red Bull, tipo, foi um momento de pausa para eles esfriarem a cabeça. É um momento de pausa também para o Bottas esfriar a cabeça e talvez ser mais regular no próximo semestre. E se também ele contar com não ter tanto azar, como teve a questão da roda lá em Mônaco, por exemplo, que era para uma corrida que ele ia ajudar muito a Mercedes, porque o Hamilton não teve um bom desempenho, estava lá atrás. E aconteceu tudo o que aconteceu. Então, se não voltar a acontecer isso, talvez o Bottas consiga entregar o trabalho. Mas é igual eu tô falando aqui. Pô, tô falando questão de tudo que tem que acontecer para ele entregar um bom trabalho e conseguir aí dar os pontos que a Mercedes precisa para esse Mundial de Construtores. Então, muita coisa tem que estar a favor dele, assim,
Eu realmente também não vejo ele em um momento assim de brilhantismo assim no próximo semestre. Bom, e agora, Débora? Bom, fala um pouco aí sobre o Bottas e depois eu vou te jogar uma pergunta. Eu acho que eu concordo com o que a Rafa falou, assim, porque o Bottas é esse piloto, né, que precisa de muitos ICs para que as coisas aconteçam para ele, né? E diante da fragilidade que o carro teve esse ano, a gente também teve uma fragilidade do Bottas aparecendo muito mais, porque no ano passado a Mercedes ela não era desafiada pela Red Bull, tipo, então a posição deles era o 1, 2 que a gente já estava acostumado mesmo, né? E em alguns momentos de brilhantismo dele, aí quando as coisas funcionam muito bem, ele está inspirado, aí vem vitórias, vem resultados em classificação, mas o Bottas trabalha para o Hamilton, assim, de certa forma, né? Porque ele não é o piloto que é um destaque para a equipe, ele é um segundo piloto mesmo, e para muitos pode ser até difícil de engolir isso, mas ele né? É a condição dele ali dentro do time. Então, acho que a gente espera que o Bottas ele tenha um desempenho melhor, que ele consiga entregar mais no restante do campeonato, mas não sei se com essa pressão que está tendo da Red Bull ele vai conseguir lidar muito bem. E o que eu queria trazer é o seguinte, na briga de chefes de equipe, como eu até comentei agora há pouco, na hora que a gente falou Red Bull, a questão do Christian Horner, né, tá meio brilhantismo, Toto Wolff já é o contrário, né, é o cara que está se mostrando realmente centrado, é o cara que está sendo realmente aquilo que ele sempre mostrou ser muito bom, gerenciando muito bem conflitos, que por mais que uma equipe seja boa, vai ter conflitos, vai ter problemas, isso, e quanto mais, até às vezes é melhor para você achar soluções. Empresas que entram na mesmice de sempre ter os mesmos resultados e não ter conflitos, não ter disputas internas, você corre o risco de ficar naquela coisa, né? Mas o que eu quero falar é que o Toto Wolff, nessa questão até de aparecer na Fórmula E, comemorar o resultado do De Vries, ele consegue colocar em alta a discussão do segundo piloto, mas ele não cria um conflito interno da equipe, né, Débora? Ele consegue manter todo mundo muito azeitado, todo mundo muito bem posicionado dentro desse tabuleiro de xadrez que é a equipe Mercedes. Então, eu acho que é uma coisa que é bem legal do Toto Wolff é isso, né? E quando a gente teve ali num momento da temporada em que tava todo mundo falando, a Mercedes vai rebaixar o Bottas e vai promover o Russell. Ele já foi lá e colocou os panos, né, por cima desses boatos, falando que não, a gente vai terminar a temporada com o Bottas, ele é o nosso segundo piloto, a gente também teve, não o segundo piloto, né, mas ele é nosso piloto, teve o Hamilton também, tipo, exaltando as qualidades que o Bottas tinha em ser companheiro de equipe dele. Então, é um time que não fica. Eles se aproveitam desses burburinhos para poder estar em destaque, mas eles também não fazem isso jogando a pressão, né, dentro dos seus pilotos. A Mercedes ela tem, acho que, bons pilotos aí para poder substituir tanto o Hamilton quando ele optar por uma aposentadoria, quanto se eles acreditarem que o Bottas não é mais um piloto que está ajudando o time. Então, isso é fato, eles têm como lidar com isso. A gente só quer saber qual é a pressão que eles querem, né, manter, porque, de certa forma, é até confortável ter o Bottas ali. Ele ajuda em alguns momentos, ele traz pontos. Eles têm um Russell que pode ser um cara que vai tentar desafiar o Hamilton, eles têm muitos cenários aí que eles podem trabalhar. Mas, como a Rafa falou, né, olhando para tudo que aconteceu no ano passado, deles esperarem um momento para poder anunciar o Hamilton, para poder decidir, né, se o Hamilton... Não a equipe, né, porque eles já sabiam que o Hamilton queria permanecer e eles queriam permanecer com o Hamilton. Mas escolher o melhor momento para poder fazer isso, eu acho que é um pouco do que eles estão fazendo, tipo, de apaziguar as coisas, porque eles poderiam ter feito em Silverstone e ter, sei lá, prejudicado o Bottas ainda mais, né, sabendo que ele não ia ficar, mas ele tinha que entregar alguma coisa esse ano. Então, esperem, né, até o final do ano aí e decidam pelo que eles acham melhor. O Hamilton já está resolvido, então não é uma questão para eles, mas eles têm outros frutos para poder observar. E ali a Fórmula E, como você já falou, né, Mercedes ainda nem sabe se vai continuar na Fórmula E, então tem muita coisa para eles resolverem antes deles fecharem a questão com o Bottas. Rafaela, segundo semestre, como é que tá? Otimismo ou tá naquela de tipo, vamos manter a calma, respirar e fogo no parquinho? Não, ou só respirar e seguir disputando normalmente? Não, calma.
Vamos manter a calma, vamos pensar assim, pô, o carro, né, tava tão ruim, a gente tá liderando, mas ainda o outro é o favorito, e, sabe? Esse pensamento de, tipo, se no final ganhar, vai ser uou, mas se não ganhar, não se criou expectativas. Mas assim, o que eu tô escutando agora, que tá chegando aí, né, logo mais a gente volta ao campeonato, é que a Mercedes parece que tem coisas a trazer ao carro ainda, no sentido de algumas atualizações. Eles falaram que eles não vão, né, injetar tanta coisa no carro, até por causa da questão de custos, a mudança de regulamento do ano que vem, mas eu acho que eles estão positivos, eles estão em uma posição de estarem positivos, e eu acho que eles têm um piloto aí que o ano todo está provando que consegue tirar, né, dos momentos ruins algo bom. Então, acho que vai ser o mesmo cenário da Red Bull. Se eles sentirem em algum momento que eles precisam abandonar o foco de algum dos campeonatos, eles vão acabar fazendo. Então, se chegar um momento que o Bottas não está entregando e a Red Bull conseguiu se ajeitar com o Pérez e está entregando o Mundial de Construtores, é capaz que eles foquem com o Hamilton, o piloto, ou ao contrário. Mas acredito que é mais fácil acontecer isso. Eles acabarem ficando no Hamilton porque a Red Bull conseguiu dar né, o avanço. Só que eu vejo, por exemplo, se a gente tivesse no cenário que a gente tava de 33 pontos, eu realmente vi a possibilidade da Mercedes lavar as mãos assim sobre essa temporada, mas agora eles realmente tiveram aí uns momentos de sorte e conseguiram virar o jogo. Então eu acho que eles vão vir muito focados de tentar melhorar tudo que eles podem melhorar, de tentar ajeitar os erros que eles têm e por brigar. Vai ser uma briga forte, uma briga que a gente, né, o público da Fórmula 1 está pedindo há muito tempo. Então, eu acredito que vai ser até a última corrida. Assim, se não acontecer nada de extraordinário, de dar um azar muito grande com alguma das equipes, com algum dos pilotos dela, da Red Bull ou da Mercedes, eu acredito que vai ser até o final aí. Essa disputa vai ser apertadíssima, assim, mas eu acho que a Mercedes tem coisa a melhorar. Eu acho que eles podem trazer, assim, uma melhoria e a Red Bull tem que reconstruir muita coisa ainda, tanto a parte mental quanto a parte do carro, né? Porque as batidas geraram muitas coisas, eles vão ter que fazer muitos ajustes também. Então, talvez nesses pequenos assim, detalhes a Mercedes consiga, tipo, tirar proveito e vencer. Mas a gente tem que esperar, mas eu acredito que o cenário é positivo. Eles podem. Eles têm esse luxo agora de estarem na frente, de pensarem positivo e tentarem arrumar o que tem para arrumar e tentar garantir essas primeiras colocações. E Débora, a diferença entre a Red Bull e a Mercedes, a gente pode pôr que para um campeonato que chegou na metade, tem praticamente o mesmo número de corridas que teve no primeiro semestre, é irrisório, né? É uma diferença aí de vamos supor assim, um mal roscunhado cálculo, é de 2 P2, sabe? De um para o outro, assim, tipo, então dá para as duas disputar ferozmente a disputa de construtores, e os Hamilton e Verstappen, eles podem ousar, tipo, falar, vamos disputar o título nós dois e esquecer os companheiros de equipe. São disputas possíveis, né, nesse campeonato, tendo o desenvolvimento das coisas que estão acontecendo. Eu acho que a Mercedes deveria, tanto a Mercedes quanto a Red Bull deveriam estar focadas nesse disputa, né, Hamilton e Verstappen, e deixar Bottas e Pérez se resolverem pelo restante, né, até porque o Bottas tem uma questão muito maior ainda aí, que é com o Lando Norris, né? Não era nem para ele estar atrás do Lando Norris, né? Dessa atual situação que a gente tem no campeonato. Então, acho que a preocupação deles é completamente diferente, mas deixar correr, porque assim como a gente teve 11 corridas em que muita coisa aconteceu para os dois lados, né? Tem mais 12 provas aí em que tudo pode acontecer, então é difícil até de cravar quem vai ser o que vai vencer esse campeonato, né? Meio que Fórmula E aí, porque realmente está tudo em aberto, tem muitos pontos ainda para os dois, e os dois têm chance de conseguir aí, tanto construtores quanto de pilotos. É isso, pessoal. Acho que Mercedes, né? Cara, eu vou ser sincero, eu vejo muita pessoa falando de domínio, e é uma coisa que até o Felipe Meira lá, que é apoiador, até é acionista, sempre conversa com a gente nas redes sociais, parceiraço. Eu lembro que uma vez a gente conversando, cara, a Mercedes não tem culpa que eles são eficientes, né? É uma coisa que eu, até comentando com a Débora, né? Uma das coisas que eu faço, até mesmo para
pessoal que eu vou convidar aqui para participar das lives, do podcast, eu gosto de ver como essas pessoas estão acompanhando os esportes para poder saber como eu vou extrair e conversar com a galera. E a Rafa, eu vi que acompanhou também Olimpíadas, então acho que é uma coisa que ela também deve ter visto muito o pessoal conversar, e ela, assim como eu, assistiu os jogos de vôlei, e no jogo de vôlei a gente vê muito pessoal explicando toda a evolução. Eu acho que é um dos esportes que mais se explica a evolução de times, de seleções, que é tudo uma questão de processo. E os alemães parece que realmente eles fazem checklist de tudo, tipo, cara, o que tá certo, o que tá errado, o que tem que melhorar. E desculpa, até a gente tá lendo um livro agora chamado Matéria Escura, e tem uma explicação que o cara dá lá, que é de física, né, teórica, que é tipo, cara, você tem um problema gigante, vamos afunilando pro problema menor, aí do problema menor a gente começa a resolver e já vai crescendo, resolvendo o problema maior. E é essa a sensação que eu tenho da Mercedes. Temos o pior carro que nós já fabricamos. Tem como resolver? Não. Qual que é o menor dos problemas nossos? Resolvendo pequenos ajustes. Estamos fazendo. Conseguiu. Segundo problema a resolver, adaptar nossos pilotos. Tá, Lewis Hamilton no simulador. Perfeito. Próximo resultado é conseguir ser competitiva perante a Mercedes, perante a Red Bull. Tá conseguindo, sabe? Então, assim, o processo que a Mercedes propõe dentro da Fórmula 1 é exuberante. Cara, assim, para quem quer crescer em qualquer atividade que exercer, olhar a Mercedes na Fórmula 1, até na Fórmula E, as duas são co-irmãs, né? São até mesmo adversárias pelo Toto Wolff. Você vê isso, você vê que eles criam um processo e começam a eliminar pequenos problemas até chegar ao grande e resolver ele de vez, minar esse problema maior. Então, não é culpa da Mercedes estar no domínio o tempo todo, a culpa é das demais equipes que não têm esse foco total, que, ao meu ver, a Red Bull é uma equipe que tinha, mas eu acho que a Red Bull, ela envelheceu o processo dela, ela foi perdendo com o tempo esse processo de identificar falhas e consertar. Eu acho que o grande problema deles foi querer realmente, lá na época do Vettel, não saber identificar os problemas que ela estava tendo com a Renault, e assim não conseguiu solucionar, que era uma grande parceira dela, e aí ficou vendido ao acaso. E esse resultado que a gente está vendo agora, que ela conseguiu suprir com o motor Honda, deve suprir para o futuro, e é o que a gente vai se maravilhar para o resto do campeonato, essa disputa entre Mercedes e Red Bull. Mas da Mercedes, né, meninos, eu acho que se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas é que a Mercedes é meio que comparado com as equipes pequenininhas da Nicas, quando a gente começou a fazer as lives, né, não tem muito o que falar, ela é isso que está sendo entregue, ela consegue entregar, e eu gosto de ver quando uma equipe dessa se defronta com dificuldades. É o que ela vai fazer. Eu lembro que quando introduziram o halo nos carros, eu falava, cara, eu quero ver como as equipes vão se comportar, porque isso vai se tornar uma barreira aerodinâmica no carro. E aí a gente foi vendo cada equipe trabalhando de uma forma. E quando muda o regulamento, é a mesma coisa. E eu gosto de ver a Mercedes encontrando problemas. Como que ela vai resolver? O que ela vai fazer? E isso é o que está dando charme dessa temporada.